Ah, o Natal. Época de festas, de alegria, de aproveitar os momentos com os amigos e a família. E nada melhor do que continuar nossa saga da série A Namorada Perfeita. Então, me acompanhem nessa jornada. Ah, essa abertura. Ela se foi, e com ela uma dúvida. Quem era essa outra garota que aparecia na abertura? Já que, como nós vamos ver hoje, ela não era namorada perfeita do Cauê. Bom, agora começando o episódio 9, que é o 4 da visão do Baixo Memória, e também o último episódio que temos da visão dele. Já antes da abertura, o Cauê coloca a cena do episódio anterior do Jazz dizendo que para ele conquistar a garota das botas ele deveria ser melhor e não um mulherengo. E aqui ele também deixa claro que a garota das botas seria a namorada perfeita do Cauê. Então o episódio começa com o Cauê, ele já acorda de tarde e vai falar com o Marco, e lá ele fala sobre a menina que ele conheceu e ele pede pro Marco que ele precisava de mais dicas. Bom, como o Marco também estava tendo esses problemas com a Lídia devido ao acontecimento no cinema, eles resolvem os dois juntos irem lá pedir algumas dicas com o Jazz. Bom, chegando na casa do Jazz, o Cauê pede para o Jazz primeiro ajudar ele, e também eles aproveitam para dar uma zoada ali no Cauê por causa das botas dele e do jeito que ele estava apaixonado, que normalmente ele não era assim. Enfim, eles marcam de se encontrar no centro, mas antes o Cauê ia trocar de roupa e lá ele chega que ele colocou uma roupa de ninja. Os garotos dão mais uma zoada nele e convencem ele de tirar aquela roupa e ir na loja falar com a garota. O Jazz aqui nesse momento dá até uma flor pra ele ir lá falar com a menina. Mas chegando na loja, quem tava lá não era a garota e sim o dono da loja, vulgo o pai dela. Enfim, ali ele conta que ele tem duas filhas. A menina que trabalha lá na loja, que se chama Ana, e a irmã dela, que era simplesmente a Lídia. Sim, tá tudo conectado. Bom, ele disse que a Ana deu uma saída e mais tarde ela voltaria para a loja. Então, nisso o Cauê sai e vai falar com os meninos lá fora. Bom, ele fala lá pro Marco que eles vão ser da mesma família, já que a Ana e a Lídia são irmãs. E os meninos ficam até surpresos e o Jess fica fazendo essa piadinha de que os dois vão ser parentes. Então ele espera a tarde inteira passar e quando a loja tá quase fechando ele vai lá, mas a Ana não tava lá. E é nesse momento que o pai dela conta que a Ana vai viajar, que vai fazer um intercâmbio fora da cidade e que provavelmente ela já tava até arrumando as coisas pra sair. Então o Cauê acompanha o pai dela até em casa pra ver se ele conseguia falar com ela antes dela ir embora. Mas chegando lá ela já tinha saído, então ele vai e corre até o ponto de ônibus pra ver se ele alcançava ela. Mas chegando no ponto de ônibus, ele até vê ela subindo no ônibus, mas o ônibus sai antes que ele consiga chegar lá e, bom, o episódio acaba. E esse é o último episódio que temos da visão do Cauê. E olhando agora as datas dos episódios, eu percebi o porquê desse não parecer se encaixar direito na timeline. E é porque ele só foi sair ali por janeiro de 2016, sendo que os episódios 5 e 6 do Marco saíram por volta de setembro, outubro ali de 2015, então esse o episódio tinha saído 3, 4, 5 meses depois, por isso que tinha meio que essa incoerência e que fazia sentido ele se passar depois do episódio 5. Mas aqui já quando eu começar o episódio 6, vocês vão perceber que ele se encaixa ali no contexto de ser antes do episódio 6 e vocês já vão entender por quê. E tá. Agora com o episódio 6, pra quem não lembra, o Marco tinha magoado a Lídia com aquela história dos ciúmes no cinema e agora ele vai ter que dar um jeito de reconquistar a namorada perfeita. O episódio ele já começa com o Marco e o Jazz no final da aula. E o Jazz está falando sobre esse acampamento que vai ter, que é o maior evento do colégio. Então os dois vão colocar seus nomes na lista e percebem que a Lídia já tinha confirmado a presença. E quem aqui eles conhecem que também vai ir é esse garoto novo, o Carlos. E depois eles conversarem um pouco, eles vão para a sala do Cauê para ver se ele vai junto. Bom, e chegando ali embaixo na sala, eles até dão uma trombada ali na Lídia, mas ela só ignora o Marco e sai da sala. E o Cauê tava dando em cima de uma garota totalmente aleatória. E é nesse momento que o Jazz pede da garota das botas, mas o Cauê tá uma fugida do assunto. E daí eles pedem se o Cauê vai ir no acampamento, ele pede se vai ter garotas e resolve que vai ir com eles.
Bom, aqui eu entendo que como a Ana foi embora, o Cauê tá sublimando o, as emoções dele, né? Só sendo ele mesmo, né? Sendo o que ele sabe fazer, né? Ser um mulherengo. Mas aqui claramente, então, dá pra perceber que aqui realmente a Ana já foi embora e o Cauê tá só, tipo, escondendo os sentimentos ali, só fingindo que nada aconteceu. Enfim, já no acampamento eles chegam e eles veem que o Carlos está conversando com a Lydia, o que deixa o Marco com ciúmes. E depois do Jess falar sobre como funcionavam as competições do acampamento, que teria um prêmio e quem ganhasse faria um discurso, o Marco tinha um novo plano, que era vencer o Carlos na competição e usar o momento do discurso para se desculpar com a Lydia. Então, enquanto eles estão ali pegando lenha para a fogueira, o Marco e o Jess bolam ali o plano perfeito. E durante essa primeira noite tem um cara ali tocando violão na fogueira e tá todo mundo ali em volta e o Marco fica todo enciumado da Lydia conversando com o Carlos. Já no dia seguinte, finalmente as provas começam e a primeira delas vai ser o tiro ao alvo, que quem acertasse a maçã ganharia. Simples assim. O primeiro foi o Carlos, que ele acaba sendo distraído ali, porque a Lydia tava torcendo por ele fica nervoso e ele erra. E aqui a Lydia tava torcendo pelo Marcos, mas ali a gente tem, né, o pensamento dela e ela tava meio que querendo fazer ciúmes realmente no Marco. Ela tava tentando ali fingir, esconder que ela sentia, o que ela sentia, né, e pra dar um duro, dar um gelo nele. Enfim, o Carlos erra, quem também acaba errando é o Cauê, que em vez de acertar na maçã, que era o objetivo, ele acaba quase acertando uma pessoa, ele fica girando o arco ali como se fosse louco. E aqui o Jazz erra de propósito para o Marco ter a chance de ganhar. Então o Marco vai lá e acerta e ganha esse primeiro desafio. E aqui eles estão usando um mod que eu nunca tinha visto, é um mod que, tipo, quando você mira, tipo, sai uma linha da flecha assim. Que eu achei, que eu lembro que quando na época eu pensei, uou, olha só, eles estão usando o mod de mira. Enfim, o segundo desafio seria uma corrida de porcos. E aqui não tem segredo, seria, como só tem 2 porcos, ia ser 2 corredores por vez e usar aquela varinha com cenoura para chegar até o final e voltar. Os primeiros foram o Cauê e contra o Jazz, o Cauê de alguma forma ele consegue ganhar e agora seria a vez do Marco e do Carlos. E aqui o que ninguém esperava era que o Cauê, depois de descer do porco, ele amarrou o porco do Carlos e de alguma forma o Carlos não viu. Isso fez com que, sem querer, sem saber que estavam roubando pra ele, que isso nem fazia parte do plano, o Marco ganha a corrida. E eu vou dizer que isso nem fazia parte do plano porque o Cauê estava totalmente contra o Marco. Ele estava torcendo pro Carlos ganhar isso aqui, ele deixa bem claro. Enfim, esse era o último desafio e como o Marco ganhou os 2, ele iria ganhar o troféu e poderia dar seu discurso. Então, lá na frente de todo mundo, ele pede desculpas pra Lydia, dizendo que foi muito babaca e... Bom, pede pra ela desculpar ele. E ali ela diz que é realmente que eles tinham que conversar. E isso, o episódio acaba aí, com esse fato de que os dois iam ficar de conversar sério sobre tudo que aconteceu entre eles. Então agora vem o episódio 7, e eu lembro de estar bastante hypado pra esse episódio na época. Porque assim como o episódio do Koei, esse só veio sair em janeiro também, então tipo, tinha passado já uns 4, 5 meses que não saía nada sobre a namorada perfeita. E bom, então eu lembro de estar com essa vontade bem grande de saber como essa história ia se desenrolar. Enfim, o Marco começa o episódio dizendo que o acampamento acabou sem que ele e a Lydia pudessem ter a conversa que eles tinham combinado de ter. O Jazz e o Marco estão chegando conversando na escola e pela primeira vez eles não estão atrasados. Tem até alunos ali fora ainda chegando e conversando. O Marco pede para o Jazz ir lá chamar a Lydia para conversar com ele. E o Marco e a Lydia finalmente têm a conversa. Aqui só corta pro narrador dizendo, que no caso é o Marco do futuro, né? Ele diz que não... Ele não diz qual que foi o assunto da conversa, mas ele diz que resolveram todos os problemas que tinha ali entre eles. E colocaram todos os pingos no is, falando assim. E quando o Marco finalmente ia tomar coragem de beijar ela, o sinal da segunda aula toca, então eles chegam atrasados pra aula. E isso só porque eu disse que pela primeira vez eles não estavam atrasados. Então o Marco ele entra na aula e o professor deixa ele de castigo e ele teria que ficar depois da aula para limpar o colégio. Com a Lydia foi a mesma coisa, então ela também teria que ficar depois da aula para ajudar o Marco ali a limpar tudo. O zelador dá acesso a eles ali à sala dele lá, que tem todas as coisas que eles vão precisar, e vai para casa. E é quando eles estão ali pegando a vassoura, né, o esfregão, essas coisas, a luz
cai devido à forte chuva que estava lá de fora. Então o Marco ali, entre as coisas do zelador, ele acha uma lanterna e eles vão dar uma volta no colégio ver se acham onde ficam os disjuntores. E é bom, eles dão uma grande volta ali até que quando eles estavam indo pra quadra de basquete pra ver se é lá que ficava os disjuntores, eles veem ali um vulto passando, então eles correm pro segundo andar e se escondem. E é ali escondidos que de novo eles estavam quase se beijando quando as luzes voltam. Bom, e o zelador aparece e dá uma bronca neles por estarem ali escondidos. Dali eles explicam o que aconteceu, que eles tinham visto um vulto. E o zelador diz que o que eles viram provavelmente era ele mesmo indo lá ligar o disjuntor, que realmente foi na quadra. Então provavelmente a sombra que eles viram era só ele indo lá ligar o disjuntor. Enfim, como tava chovendo muito forte e a luz podia cair de novo, ele acaba liberando os dois pra ir pra casa e deixa o alerta que pra eles nunca se atrasarem de novo, ou senão e não arrumarem mais encrenca. Então aqui o Marco acompanha a Lídia até em casa e o episódio acaba. Bom, esse foi mais 3 episódios da saga da Namorada Perfeita. Eu espero que tenham gostado e Feliz Natal para todos. Fui.